Meus queridos, graças a Deus, olha que nós, mais uma vez, glorificando o nome do Senhor, trazendo uma palavra de Deus. É o programa Vida com Deus. Eu sou o Bispo Francisco Araújo e hoje está aqui comigo o querido Pastor Eliezer, da nossa querida Parnaíba, nossa igreja Sara Nossa Terra, e ele está aqui hoje no programa Vida com Deus. Seja muito bem-vindo, Pastor Eliezer. Obrigado, Bispo. Abrindo este programa e vai já conosco aqui, junto nós vamos falar uma palavra já. E você, seja muito bem-vindo em nome do Senhor, tá? Se você quiser ajudar este programa, você já sabe. É só você aí tomar a decisão e pode ajudar, tá bom? Quero lembrar você que nós temos um canal no YouTube chamado Sara Piauí. Você pode assistir esse programa em outro horário, no Sara Piauí. Você pode assistir nossos cultos pelo canal Sara Piauí. Entre no canal Sara Piauí, se inscreva, divulgue, compartilhe, dê o seu joinha, faça seu comentário e nos ajude a sarar, não só o Piauí, sarar o Brasil e o mundo. Nosso canal aqui do Sara Piauí, tá bom? No final, oração, joelho no chão. E agora, juntamente aqui com o pastor Eliezer, vamos para o nosso momento de hoje, vida transformada. Não vamos ouvir aqui hoje um testemunho, mas vamos bater aqui um papo, eu e o pastor Eliezer, sobre um tema que nós já vamos falar agora. Amém, pastor Eliezer? Amém. Olha, o pastor Eliezer já está com a Bíblia na mão aí, segurando. Cadê a sua? Já está no ponto aí? Estou brincando. Se não tiver, a gente vai só ouvir. Vamos ouvir hoje no momento Vida Transformada. Vamos ouvir uma palavra. O pastor Eliezer vai ler Apocalipse 1, versículo 3. Só o versículo 3. Vamos lá, pastor Eliezer. Lê para nós aí. Amém, queridos. Vamos compartilhar aqui a palavra do nosso Deus, que diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Certo, desculpa interromper, eu pensei que já tinha terminado. Ele falou o seguinte, esse texto, pastor, ele fala o seguinte, que João na ilha de Patmos recebeu a revelação de Deus, e sobre essa revelação que Deus deu para ele, de tudo que Deus mostrou que ia acontecer, que ainda vai acontecer, e muita coisa já aconteceu, ele falou o seguinte, que bem-aventurados eram aqueles que leem, os que lessem, bem-aventurados que ouvem, os que ouvem, e a terceira, aqueles que guardam. Bem-aventurado quem lê, quem ouve e quem guarda. Deus revelou para João essa palavra e Deus disse para ele, meu filho, o seguinte, olha, bem-aventurados são os que leem, os que ouvem e os que guardam. O tema dessa palavra, pastor Zé, que vamos falar vamos fazer aqui um bate-papo, né? Santo, né? Bíblico. As 3 bem-aventuranças. 3 bem-aventuranças. Claro que na Bíblia existe centenas, milhares de bem-aventuranças, né? Mas aqui nós queremos falar de 3 que João traz. Essas 3 bem-aventuranças aqui do Apocalipse, né? Que João está dizendo. Acerca do Apocalipse, acerca da palavra de Deus, da revelação, ele diz que, ele falou aqui 3 bem-aventuranças, né? As 3 bem-aventuranças. Qual é a primeira, pastor José? Bem-aventurados são os quê? Aqueles que leem. Primeira bem-aventurança que João está dizendo é que bem-aventurado é aquele que lê a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que lê, que se debruça em estudar, em ler, em se aprofundar no que Deus está dizendo. No caso aqui o livro do Apocalipse, mas também toda a palavra de Deus. Bem-aventurança, pastor Eliezer, nós estamos falando das 3 bem-aventuranças do Apocalipse. Bem-aventurança, o que é uma pessoa? O que é uma bem-aventurança? O que é uma pessoa bem-aventurada? É alguém feliz. O que mais? Alguém abençoado, né? Ditoso, um felizardo, né? Exato. É o bem-aventurado, é aquele que está bem. É alguém que está bem, não é bem na fita, que está bem com Deus, que está bem, que ele recebe as bênçãos. O bem-aventurado é alguém feliz, ditoso, que está parabenizado. Alguém fala assim hoje, rapaz, tu é um felizardo, né? É muito mais do que isso. Então, bem-aventurado é o abençoado. O que é agraciado, aquele que se coloca debaixo da graça de Deus para receber o favor de Deus. E nós temos 3 bênçãos aí, 3 bem-aventuranças que João traz. A primeira é, bem-aventurado é quem, pastor Eliezer? São aqueles que leem. Que lê. Vamos falar da primeira. Pronto. Primeira bem-aventurado, quem lê. Querido, a palavra de Deus, pastor Eliezer, para nós, é tão abençoado, olha, as coisas de Deus é tão abençoado, pastor, esse livro aqui,
que o João está dizendo que só o fato de nós lermos já tem bênção, não, pastor Zé? Já tem bênção. Fala uma coisa para nós, essa bênção de ler, só o fato de ler, ó, ler, estudar, já tem bênção, não tem não? Já tem bênção porque quando a gente lê, a gente coloca a nossa visão e ela vai trazer sobre as nossas vidas um novo entendimento, um novo proceder. Então, quando a gente lê, a gente vai ter novos sentimentos. E aqui é a revelação do Senhor para a sua igreja, né? Bem-aventurado aqueles que leem, porque a partir daí eles vão seguir o quê? Vão ter novos sentimentos de fé, né? De perseverança. E vão tomar conhecimento da revelação. Quantas pessoas, pastores, elas querem... Eu queria ter uma revelação de Deus. Está aqui a maior revelação. A palavra de Deus já foi revelada. Então, quem lê, quando ele fala que lê, não é ler como quem lê um livro de matemática, não é ler como quem lê qualquer coisa, né, pastor? Esse ler aqui é uma meditação, né? Esse ler é se debruçar, se aprofundar. Então, a pessoa, bem-aventurado é aquele que olha... Ele vai ler, ele fica maravilhado. Meu Deus, que coisa tremenda. Quando ele lê, e você falou, ele é um bem-aventurado porque ele vai tomar conhecimento. E ele vai ter a chance de obedecer a Deus. E eu falei que é o seguinte, muita gente quer a revelação de Deus, não quer a revelação? Mas a maior revelação... Já foi ministrada. E quando a pessoa está lendo, aqui não é ler com os olhos físicos, né, pastor? É ler com o coração. O coração. Então, bem-aventurado, então eu vou repetir. Olha como Deus é tremendo. Só o fato, aqui não estou desprezando, porque é só um detalhe. Só o fato de um cidadão se reservar um tempo para estudar a Bíblia, ele já tem bênção só em ler. Agora, a segunda bem-aventurança, qual é, pastor Zé? Que ele fala que bem-aventurado é quem? E aqueles também que ouvem as palavras, né? Aqueles que ouvem, né? A segunda bem-aventurança é a bem-aventurança daqueles que ouvem. João está dizendo, bem-aventurados são os que leem, bem-aventurados são os que ouvem. Ouvir aqui, pastor Zé, não é escutar não, né? É muito mais do que isso, não? O que é ouvir aí? É aquele que realmente vai prestar, vai guardar a palavra, né? Aqueles que ouvem. Por mais que a questão de ouvir, ele é um dos sentidos que nós temos, sentidos pelo qual entra, né? Exato. Que vai entrar no coração, da mesma forma que a pessoa também vai estar lendo, né? Porque vai ter pessoas que vão também receber, né? O ouvir aqui, você inclinar o seu ouvido, dar atenção, né? Atenção. Você não vai apenas escutar. É claro que o pastor falou que começa com escutar mesmo, físico, aqui nesse órgão, né? Nesse órgão aqui que capta, né? A audição. Os ouvidos. Deus nos deu os dois ouvidos, graças a Deus, né? Falhar um tem o outro, né? E quem não tem, pastor Zé, pode ouvir, dando atenção, ouvindo. Nós temos os surdos, mudos, né? Eles também podem ouvir. Como não podem ouvir literalmente, mas podem ouvir pela linguagem né, que Deus disponibiliza para eles. Mas bem-aventurado é quem ouve. É a segunda bem-aventurança. Bem-aventurado é quem inclina o seu ouvido. Bem-aventurado é quem dá atenção à palavra de Deus. Quantas coisas, pastor Zé, as pessoas têm ouvido hoje, né? A única coisa que a pessoa vai ouvir, que vai transformar a vida dela é o quê, pastor Zé? É a palavra do Senhor, né? É a palavra de Deus, as profecias do Senhor. A revelação de Deus, né? A revelação de Deus na sua vida. Ela vai ouvir. O que você pode dizer para nós sobre esse segunda bem-aventurança? O que você pode lembrar mais de dizer? João está dizendo que bem-aventurado é quem ouve. Ele está dizendo é feliz, é abençoado quem ouve. E aí? Até porque quando fala quem ouve, é porque tem alguém que está pregando, é alguém que está ensinando. Até trazendo até para o contexto, muitas das pessoas elas não tinham até a leitura. E aí, ou seja, a bênção de quem prega e a bênção de quem ouve, realmente com a atenção de absorver. São dois ingredientes, né? É a questão daqueles que têm ouvidos e daqueles que leem, né? A visão e a audição, né? São pelo qual a palavra vai estar entrando e penetrando em nosso coração. Né? Deve ser realmente ser feita, né? E guardada. E abençoar é uma coisa importante, pastor Zé. É bem-aventurado, é abençoado, é ditoso, feliz. Por quê? Meu irmão, olha o seguinte. Quantas pessoas estão amaldiçoadas por coisas ruins que elas ouviram, né? O ser humano está ouvindo todo dia, não estou dizendo que estou me referindo a coisas boas. Quantas coisas que a pessoa ouve, tanta notícia ruim, tanto negativismo, isso traz coisas ruins para as pessoas. E quando você ouve a voz de Deus, só traz bênção. Olha, nesse exato momento, pastor Zé, quantos milhares de pessoas no Brasil e no mundo estão ouvindo agora a palavra de Deus? Neste exato momento, quem está ouvindo essa palavra? Está sendo abençoado ou não está? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Porque a palavra de Deus, ela carrega consigo a genética de Deus, as bênçãos de Deus, a palavra de Deus. Então, quando você ouve, entra no teu ser, no teu coração, se você der lugar ao Espírito Santo, ela vai tocar em você. Ouvindo a voz de Deus, vai haver assim um choque. O teu espírito, o teu corpo, o teu ser, ele vai ser visitado
pelas ondas do Senhor. E a terceira coisa para encerrar, pastor, qual é a terceira bem-aventurança para a gente falar rapidinho aqui? É a terceira e última, qual é? Bem-aventurado é quem? Feliz e bem-aventurado é aquele que guardam as coisas que nela está escrito. A terceira bem-aventurança é a bem-aventurança daquele que guarda. Bem-aventurado é quem lê, segundo, quem ouve. E o terceiro? Aqueles que guardam, né? Por que, pastor Lezé? O cara não vai só ler e nem só ouvir. Qual é a terceira coisa mais importante aí? Tem que ter a atitude, a consciência, né? E nessa consciência ele vai estar guardando, né? Guardando o que foi. O cara ouviu, o cara viu, o cara leu, mas não obedeceu. Não obedeceu. E aí, pastor Lezé, adiantou alguma coisa? Não adiantou, mas até então ele está entrando na consciência, né? Na decisão correta. Mas já ajudou. Mas o processo final é ele guardar. Ele obedecer. O que é o guardar? É ele colocar a sua vida debaixo dessa palavra, né, pastor? Ele vai adequar, ele vai se render. Ele diz, menina, eu estou ouvindo a palavra de Deus, Deus falou comigo, Deus está me tocando. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou obedecer. Eu vou guardar essa palavra. Eu não vou deixar entrar aqui e sair por aqui, não. Guardar. Rapidamente, pastor Lezé, o que seria se guardar? O que você pode dizer para nós? Para encerrar, que o tempo aqui vai... Esse guardar, ele é o obedecer. E o obedecer na palavra, a gente tem que entender que Deus ele não é um Deus ditador. A palavra do Senhor diz em 1 João que o nosso Deus, os seus mandamentos, eles não são penosos. E aqui ele diz que está guardando, por quê? Porque é o melhor caminho e pois o tempo está o quê? O tempo está próximo, né? Então os seus mandamentos são os mandamentos de amor, porque o tempo está próximo, porque o nosso Deus ele quer curar, ele quer restaurar e ele quer salvar, porque ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Guardar. Quando alguém te dá uma coisa e você não guarda, joga fora, não vai servir. Guardar a palavra de Deus dentro de você. Você vai obedecer, você vai levar em conta, você vai temer aquela palavra e vai ficar meditando nela e vai fazer dela o seu estilo de vida. Amém? Nós vamos ficando por aqui, não dá mais para falar do nosso momento Vida Transformada, hoje com o pastor Lezé. Vamos para a nossa oração agora. Pastor Lezé, vamos orar agora? Amém, Jesus. Vamos trabalhar na oração? Vamos orar, queridos, agora no nosso momento de oração, mesmo sentadinho aqui hoje, acabamos de ouvir essa palavra, nós vamos estar aqui no nosso caderno de oração, pastor, vamos estender as mãos para cá. Pai, nós oramos por esse caderno de oração, por todos os pedidos. Nós cremos, ó Pai. Os milhares de pedidos que o povo nós pedimos faz em nome do Senhor Jesus. Vai curando, vai sarando, meu Deus, Espírito Santo, vem agora para intervir. A todos que estão conosco agora e que fizeram esse pedido. Aleluia, Deus. Vai socorrendo, vai atendendo no nome de Jesus. Sim, querido, continua comigo, vamos estender as mãos para todas as famílias. Pai, aleluia, nós estendendo nossas mãos agora para toda a nação brasileira. Pai. Vai curando, vai sarando. Paizinho, que a palavra que foi falada venha entrar no coração da pessoa, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Vai sarando, vai curando, aleluia, vai quebrando agora todas as pelo cadeias poder do nome de Jesus para faz a obra que homem nenhum pode fazer agora, Pai, nesta família, neste homem, neste jovem, neste pai de família, neste empresário, neste servo de Deus agora, e neste empresário também, neste cidadão, neste aqui está conosco agora, em nome de Jesus. Querido, que Deus abençoe a sua vida, um abração, tá bom? E que se você puder continuar na programação da Rede Gênesis, nós agradecemos, tá bom? Até o próximo Vida com Deus.